Joseph Shen e Tairo Tolo. Quando esses dois estão lutando, não tem combate ruim, meu parceiro. Então vamos dar uma olhada nessa luta para que você consiga extrair estratégias que eles usam, conceitos em curso, adapte e coloque no teu jogo. Beleza? Sem muitas delongas, vamos para cima. This match because he says that Chan is kind of just one-dimensional, right? He just likes to get on top, pass guard. Uau. Ó, já para começar, o que vocês vão perceber aqui? Uma das principais brigas na parte em pé, isso também a gente pode falar que é no Kumpano, mas é um pouco diferente, mas na parte em pé, pra quedar, é o hand fight. Então a gente tá brigando com os braços do oponente. Vocês vão que... cara, vê as lutas no geral de Senpano, a DCC, vocês vão ver que tem muito isso, a não ser quando o cara puxa pra guarda. Mas a luta em pé se desenvolve muito a partir da luta com os braços, tá? A luta com os braços. Por uma simples razão, os braços são os principais mecanismos de controle de distância e defesa. Com os braços na frente, inclusive o Tai acabou de tentar fazer isso, tentar quedar, eu bloqueio a queda. Com os braços na frente, eu deixo o cara longe de mim, para que ele não consiga chegar, para que ele não consiga acessar meu tronco, minhas pernas. Tá? Então eu preciso, de algum jeito, lidar com os braços para tirar esse mecanismo de defesa, ou fragilizar esse mecanismo de defesa, para buscar o tronco desse cara, beleza? Para buscar uma esgrima, 2 esgrimas, fazer um body lock aqui, para buscar a perna desse cara, ou para rotacionar para as costas. Tá? Então, qual que é a questão aqui? A briga sempre vai ser em ou tirar o braço da frente. Então, imagina aqui, ó, o braço do Joseph tá aqui. Então, a briga do Tai seria ou para tirar o braço para fora, e aqui quando tira o braço para fora, então você fica todo aberto, a lateral aqui abre, é possível entrar uma esgrima ou 2 esgrimas que seja, beleza? Ou, quando você também abre, você tem um controle da parte interna dele, assim também facilita a abertura para cá. Você, cara, consegue a mesma coisa. Abertura tanto nas laterais, na massa central, quanto na perna. Porque uma vez que eu tenho o controle da parte interna, eu abro o sujeito. Imagina que eu consigo... Imagina que o cotovelo do Joseph viesse para cá, eu conseguisse direcionar ele para cá. O que acontece? Com o cotovelo alto, toda a estrutura, tanto de perna quanto de tronco, fica aberta. Então, conseguir o controle dos braços para tirar para fora faz com que eu tenha acesso ao tronco todo, ao corpo todo. Primeira rota na queda do Senpano. A segunda rota é eu conseguir também trabalhar os braços para cruzar a linha central, ou em direção à linha central. Porque quando o braço ele está em direção à linha central, eu também dou acesso às costas e também abro uma lateral, que é para a perna. Então, de duas uma, ou eu vou tentar tirar o braço para dentro, ok? Olha para a câmera aqui, ó, para dentro aqui, ou para fora, abrindo ele, tá? Sempre, ó, trabalhando as pegadas, mão no punho, mão no bíceps, trazendo. Arm drag é uma possibilidade de trazer o braço para dentro, tá? E aí você conseguir rotacionar, pegar a perna, beleza? São duas rotas principais. A outra é, com a tua cabeça, você sempre manterá um controle de angulação. Então vocês vão perceber que em vários momentos, eles estão tentando com a cabeça colocar a testa, né, do lado da orelha do outro. Aqui eles estão testa com testa, mas às vezes a testa de um vai tentar colocar o cara vai tentar colocar sua testa ao lado da orelha. Por quê? Porque isso facilita a angulação. Facilita com que ele tenha acesso a uma lateral. Tá? Então a cabeça tem essa função de controle tanto de angulação, sempre tentando achar uma lateral, sempre tentando colocar a cabeça mais na orelha, no ombro do oponente, e o nível da cabeça também é importante, porque às vezes quando eu quero acessar as pernas do cara, e vocês erram muito nisso, vocês saem daqui de cima. Vocês saem daqui de cima e vão para lá. Olha a distância que eu percorro, né, daqui, e nessa distância normalmente eu sou bloqueado pelas mãos. Então qual que é o lance? É abaixar a cabeça. Sempre que tem alguém tá com a cabeça mais baixa, esse cara tá com mais facilidade de entrar nas pernas, porque ele sai do raio de ação dos braços. Então são 3 aí, são 3 coisas. Você vai trabalhar o nível da cabeça para tentar achar ângulo e colocar também, acessar as pernas, né, cara? Tá na altura certa para acessar as pernas. Colocar um dos braços em direção à linha central ou tirar ele para fora. E aí você vai acessar o tronco. Isso tudo dá acesso à perna ou às costas. E por último, quando o cara tem um controle da cabeça também, o que ele consegue fazer, cara?
que é o controle da postura. Vocês vão ver que eles sempre estão fazendo uma pegada aqui na nuca, né? Direto eles vão fazer, que é o collar tie. Ele vai cansando o oponente, ele vai projetando o centro de massa do cara pra frente, pra frente, pra frente, isso desequilibra o cara e facilita uma coisa, que talvez não aconteça aqui, que é o sistema de front headlock. Tá? Então, quando eu consigo jogar esse cara pro chão, então você imagina que, de repente, o tie vai pro solo, ó. O que vai acontecer com as mãos dele? Naturalmente, as mãos também vão. Pra ele se reequilibrar, concorda? Se você for tomar um empurrão pro chão, você vai fazer isso aqui, ó. Então, o que fica livre? O pescoço, a cabeça fica livre. A cabeça e o braço ficam livres. E aí, o que dá pra fazer? Sistema de front headlock. No sem pano, a maioria das quedas vai se basear nessas 4 rotas. Tentar jogar o braço para dentro, tentar jogar o braço para fora, para abrir o tronco e as pernas, ou abrir o tronco, as pernas e as costas. A cabeça sempre angulando, tá? Beleza? E o nível da cabeça para entrar embaixo. Então, às vezes, o cara não tá fazendo hand fight lá, mas ele consegue, descer muito rápido a cabeça para entrar na perna. Dá para fazer, isso acontece. Ou, cara, controle de postura para jogar o cara no chão e aí para um sistema de front headlock. Queda no sem pano, todas as variações vão se resumir a isso. But he's like, he can't out-wrestle me. He can't take me down and do what he's done to everybody else. I am at a different level. Chan says otherwise. I can't wait to find out. Joseph Chen has been so hyped. He's just been tearing through the grappling scene, but now he runs into his toughest test to date in Tai Ruotolo. This is an intriguing submission grapple. Viu? Estão vendo, ó? O que ele tá fazendo com a cabeça? Criando ângulo. Por quê? Porque quando ele cria ângulo, ele tem mais acesso mais fácil à perna. E o que ele tá fazendo com o punho? Ele tá jogando o punho para a linha central. Porque aqui ele consegue, ó, acessar com mais facilidade. Você percebe que ele tá tirando o mecanismo de distância do oponente? Tá? Com um pano um pouco diferente essa quebra, né? A gente precisa fazer a luta de pegadas lá, mas ou a gente quebra uma pegada, ou, cara, a gente vai ter que fazer um kuzushi ali, girando com o cara, indo pra frente e pra trás, porque à medida que você rotaciona a pessoa também, imagina, ó, se eu tô aqui com o cara e o cara me rotaciona, o que acontece? Ele consegue chegar mais próximo de mim com o peitoral, então tem esse tipo de coisa também, mas é um outro game, tá? Um outro jogo. Matchup, right? Well, Mitch, the focus for the Ruotolos takedown pass submit. That is pretty much in their DNA. Yeah, it'll be interesting to watch how Chen handles that. Right? Because he's really good at sweeping and reversing positions, especially when they start to attack. It'll be intriguing to watch how this match unfolds. The chess game has begun. Well, Joseph Chen, 12 submission win. Ó. O que o Joseph Chen tá tentando fazer? Tá uma pegada 2 em 1 aqui, né? 2 braços em 1. Inclusive, isso é uma boa estratégia para você ter maior controle do membro. Você vai com as 2 mãos no membro do cara para conseguir direcionar. Problema, quando você faz isso, do jeito que ele fez, não tá errado, não tá errado. Mas do jeito que tá aqui, facilitou mesmo, né? Ele abriu uma lateral, porque todo o braço está concentrado, todos os braços, os mecanismos de ataque e defesa dele, estão concentrados em um braço só, o que permite o acesso à lateral. Então, o que é melhor fazer nessas circunstâncias? Pegar a mão com mão, mas já direcionando a cabeça ao lado da orelha e, cara, circular. Porque isso também deixa o sujeito longe de você. Então, quando o cara tá reto aqui, você dá mão com mão desse jeito, às vezes vai facilitar que o cara acesse, sim. Tá? Mas não é uma regra. Agora, ele tá tentando fazer o quê? Aqui. Ele tá tentando colocar o braço em direção à linha central. Tá vendo? É só isso. Começa a observar esse tipo de coisa. On his resume. So far, though, giving a very solid account of himself against Tai Ruotolo, who's been unbeatable here in one championship. Yeah, Chen's strong in the stand-up position. But as we've seen in the past, one mistake, right? The Darce choke that he finished Gary Tonin with, Ruotolo is so dangerous at the head and arm chokes. Even from behind, the rear naked choke, the Ruotolo teen, as they called it. That last time we saw them, where Cade hit the Ruotolo teen and then Ty hit it too, it was just incredible. These guys are so tricky, they're so innovative. Por que eles fazem isso, tá? Importante também esse controle. Aqui, bate aqui em cima, joga o cara toda hora. Não é só pro cara ir pro chão, porque muitas vezes nessas tentativas é difícil você jogar o cara de uma vez no chão, cara. Fazer com que ele vá, às vezes sim, mas é pra ele sim diminuir o nível de cabeça, e aqui quando o cara faz isso tem o quê? Acesso a sistema de front headlock, ou
É natural, cara. Quando você tá desposturado, a tua reação natural, então sua cabeça pra cá, ó, vamos até ver isso aqui na prática, a tua reação natural, ó, vai acontecer agora. Ty hit it too. It was just incredible. These guys are so tricky. They're so... Qual que é a reação natural do oponente, ó? Quando você joga ele pro chão. Então, ele tá olhando pra cá, ele empurrou, mas o que ele vai tentar fazer agora? Voltar. E quando ele volta, quando ele repostura, olha a perna dele toda aberta. Certo? É nesse tempo, só que às vezes é um tempo, cara, bom, é um tempo muito curto que tem. Então, essas jogadas do wrestling, joga pra baixo, na hora que o cara sobe, pum, dá acesso, é aí que eles entram na perna. Mas isso não é só na queda que dá pra fazer isso no chão também, cara. Todo ataque de tronco que você faz, todo ataque pra controlar a postura, a reação natural do oponente e a defesa dele vai ser reposturar. Portanto, quando ele faz isso, todo o tronco, toda a perna se abre e aí você tem espaço para entrar um ataque de perna, o que for. Pedro Ruotolo, the one lightweight submission grappling world champion, in the corner of his brother. Looking forward to his matchup against Mikey Musumeci at 168 in Denver coming up in September. That's a huge, huge matchup in Denver. I can't wait to see Mikey Musumeci against Cade. But this gives me just as much intrigue as well, man. These guys are so well matched up. And Joseph Chen has just been tearing through BJJ tournaments en route to this matchup here. How is he going to handle this pressure coming from Ty? Well, for Joseph Chen, he holds a win over Tommy Longacher, who met Cade Ruotolo earlier this year, so that is mightily impressive from the 19-year-old. Yeah, Chen was able to do exactly that. He was able to take him down, pass his guard, hunt for the back, get the finish. It was impressive. Right now, Ty Ruotolo, they are still jockeying for position here. 1 10-minute round. Sorry, he didn't get the... I don't think he got the finish. Hey! But he did get the win. And you heard when Dom Law was introducing Ty Ruotolo, the old... Right now, Vamos ver de novo isso aqui, eu vou analisar pra vocês. Still jockeying for position here. 1 10-minute round. Sorry, he didn't get the... Ok? Isso aqui, cara, o que acontece? Ele ganhou a esgrima aqui, né? Caso, por exemplo. Ele ganhou ali a esgrima. Legal. Só que, quando o cara ganha esgrima, ó, 1 10-minute round. ele também dá a contra-esgrima. Então, aqui, o que ele consegue fazer? Tanto um contra o outro. O Joseph tem mais vantagem. Mas ele consegue, com o próprio peso, com a contra-esgrima, jogar esse cara um pouco pra frente. Projetar, a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó, dar uma ombrada no cara, tá? Pra frente, o tronco. E quando o tronco é projetado pra frente, o centro de massa também se projeta e as pernas ficam leves. E aí basta fazer o quê? Meter um calço aqui, que é, por exemplo, a perna dele. Mesma coisa, deu exemplo nessa luta que o Roger também faz isso, tá? É o lance do... Não isso aqui em específico, tá? Mas o lance de controlar a postura e passar a perna. Mesma coisa que alguém te empurrar e botar um calço na frente, botar um obstáculo na frente, você vai cair. Essa é a ideia. Só que a contra-esgrima é um pouco difícil, porque você tem... E ele tá sem essa pegada aqui, ó. Porque ainda que você projete o cara no chão e coloque um calço, ele vai cair reto. E aí ele consegue se organizar. O melhor dos mundos é quando você tem o controle do outro braço, porque você, além de projetar esse cara no chão, você consegue rotacionar ele. Então você puxa ele e rotaciona. E aí ele vai cair de costas no chão, senão ele vai cair de frente, foi o que aconteceu. Ele desequilibra, mas ele não... Nem sempre tem uma queda, ó, viu? And you heard when Dom Law was introducing Ty Ruotolo, the ovation that we heard here at Lumpini Stadium, which is the pinnacle of martial arts, their appreciation for what the Ruotolos have been able to do thus far. But right now, Ty Ruotolo has his hands full against Joseph Chen. Good stand-up battle. Nobody wants to give an inch here. Essa luta aí tá puro These guys are not wrestling. really like the sit and kind of play guard guys. They're both pop, pass, takedown, Cara, pass, submit. Chen follows the same strategy. só um detalhe, eu acho que não tem mais como você ter um sucesso, mesmo que mínimo no 100 panos, sem saber o mínimo de wrestling. Ty does. Não acredito. So this battle here on the feet is very important. Ty's down for a huge double leg takedown. Good. Chen follows the same strategy that Ty does. So this
battle here on the... O que ele fez, né? Entrou aqui um double, um best double, mais ou menos, né? E aqui, ó, você vê, né? Ele tá no quê? Que ele tá? Ele tá com um nível da cabeça menor, certo? O Joseph, ele tem os braços aqui enganchados. Só que ó, como é que ele tá na situação, cara? Você percebe que ele tá mais retificado? Ele tá meio assim, ó. Ele tá mais retificado. E isso, cara, facilita a queda do oponente. Porque quando o cara tá mais retificado, um dos pontos aqui pra tirar essa pegada, pra dificultar a queda do oponente, além dos braços, é projetar o peso pra trás. É jogar a perna pra trás. Quando ele tá assim, ele tem muita dificuldade de fazer isso. É a mesma coisa que você pensar, eu vou trocar a queda com um cara reto. Imagina que o cara vai na minha perna. Não é difícil para projetar a perna para trás? A força que eu vou ter que fazer é gigantesca. Beleza? E ele entrou num time em que ficou difícil pro Joseph reagir. Mas a ideia é a mesma. Ele abaixou e conseguiu entrar. Ainda que o Joseph conseguiu aqui uma esgrima, ele não teve... Ele não estava num posicionamento bom e nem teve força suficiente para quebrar, né? Barrar a queda aqui. Daí foi. E tem uma coisa que a galera do wrestling faz, que às vezes e o Tai, cara, os irmãos Ruotolo no geral são muito explosivos, eles fazem, que não é só entrar e ir fazendo drive só. O cara pula, cara. O cara tira a perna do outro do chão. Perceba que foi o que aconteceu. Ele tirou, ele deu um salto, ele agarrou e ele deu um salto com o Joseph. Isso aí, cara, eu acho que até nem fica se espelhando muito, porque é algum negócio que o cara que já tem um nível bem maior, ele consegue fazer. Mas é a mesma coisa que se de repente o cara te erguer, tirar a tua perna do chão e jogar você pra frente. Basicamente foi isso que aconteceu, tá? E aí fica meio que indefensável, né, cara? Tirou as pernas no chão, você vai botar o quê ali? Vrau, isso jogou. Well, there was the opening that Tai Ruotolo was looking for, and he took advantage of it. Look for Chen to try to sweep now. He's going to try to reverse the position and put Tai on his back. But Tai might force him to play guard here as he's got two butterfly hooks in between the legs here. Okay. As Tai steps over one. Right, Chen immediately gets that foot back in, but he gives up a foot lock. Right now he's like a butterfly guard. He's in the butterfly guard of Joseph. Vamos lá. Tem uma coisa que o Tai faz, mas não é só ele que faz ali, que é o lance de passar, ele inverte a lógica. Normalmente a gente tenta passar fazendo o quê? Tirando as pernas da frente. Então aqui, ele tava ali numa headquarters antes, né? Mas tá com os dois ganchos, tá. E ele faz o quê? Qual que é a ideia, muitas vezes, nessa passagem? Headquarters também é assim, as tripod pass também são assim. O próprio Joseph faz muito isso. Que é colocar o cara de costas no chão, desse jeito, e agora, com o cara de costas no chão, a capacidade de reação desse cara é muito menor. Eu falo isso sempre aqui. E a luta não é com as pernas primeiro. Então pensa o seguinte, a gente normalmente luta com os braços, né? A gente pega os braços com foco nas pernas. Então qual que é o foco? Tirar as pernas da frente, jogar a perna para um lado, jogar a perna para o outro, né? Fazer com que os joelhos venham para baixo, ok? Para acessar aqui o quadril, a massa central. Quando ele está numa situação dessa, numa headquarters ou em outra, seja, pode ser numa meia mesmo, o foco pode ser diferente em colocar o cara de costas no chão e também brigar com os punhos. Que é a ideia de pinar os punhos no chão, pinar os punhos no corpo do cara. Por quê, cara? Porque o que eu tô fazendo? Agora, minha luta com as pernas é com as minhas próprias pernas, eu uso as minhas pernas para lutar com as pernas dele, eu peso o meu quadril nas pernas dele para inativar também essas pernas, e as minhas mãos vão nos punhos, porque os punhos desse cara são os frames que vão limitar a distância. É através dos punhos desse cara também que ele vai conseguir me empurrar, criar uma certa distância. Então, à medida que eu vou fazendo isso aqui, o que sobra? Eu mato esses frames que também vão criar distância, e com o meu quadril, com o jogo de quadril, com o jogo de pernas, eu vou tirando, eu vou fazendo exatamente o mesmo que eu faria com os braços aqui tentando lutar com as pernas, mas eu faço com as minhas pernas. Então eu mudo a função. Mas aí eu jogo a perna dele para um lado, jogo a perna dele para o outro, isso sempre quebrando o quadril. Por isso que nós no jiu-jitsu temos uma certa dificuldade, que é usar o corpo inteiro na luta. A gente normalmente vai com o foco só aqui, ó, para cima. E eu não tô falando só de ataque, ou atacar só aqui do tronco para cima do cara. Não, é eu usar minhas pernas, os meus braços, no mesmo tempo, para
juntos construir um ataque, juntos construir uma raspagem, juntos construir uma passagem. Na passagem de guarda a gente só se movimenta com os pés, mas está com os braços ocupados a todo momento, com foco nas pernas. E não é esse o foco aqui, tá? Isso é uma estratégia que você vai ver muito no Sem Pano. Muito. Chen. Stop. Same position. He's Gene's trying to gonna bring create him back. frames, trying to smash down on the throat, the stomach. Same position. Put a lot of pressure on Everybody good? Chen early on. Go. Actually, it's a halfway point. Coming up on the midway portion of the matchup between Tai Ruotolo and Joseph Chen. But if you are Joseph Chen, this is not a position that you want to have Tai Ruotolo in, that you want to be in with Tai Ruotolo. He's okay. Eu quero que vocês percebam isso. Vocês estão percebendo? Ele tenta pinar o cara, ele tenta colocar a mão no pescoço, sempre deixando esse cara reto. E aí o que ele faz? Como é que ele luta com as pernas? Quebra o quadril, joga um joelho para um lado para o outro, tá? Às vezes ele vai tentar fazer um money-cut aqui. Pode ser. Por quê? Porque nessa situação que ele tá, Harry Quarters, a única coisa que o Joseph Chen tem, né? Que o cara que tá aqui embaixo tem, né? Tem mais coisas, mas ele tem uma alavanca aqui. Então o que esse cara faz? Ele pesa, tá? Na perna, para direcionar essa perna mais pro glúteo dele, então esse pé aqui mais pro glúteo dele, o tornozelo mais pro glúteo. E aqui, cara, ele consegue tanto ir para um lado quanto ir para o outro. Ele consegue trabalhar esses níveis de passagem, tanto para um lado quanto para o outro. Quanto para frente também, já meio que saindo montando. E ele vai usar as pernas dele tanto para direcionar para um lado quanto para o outro, quanto ir para frente. Entendeu? É a perna dele, principalmente aqui nesse caso, a perna e o quadril, a mobilidade do quadril, que vai fazer com que ele vença, com que ele avance e ganhe das pernas do oponente. Perceba como é que ele faz isso. At this stage, he's got one elevator hook sort of in there, one butterfly hook that he can kind of use to elevate, create some opportunities right there. Look, creating off balancing, trying to create some movement. But Agora ele saiu da posição. tricky with the explosion. Look at him stepping on the leg, trying to pin it down, trying to work past. Right? If Chen extends an arm in these positions, that's where Tai can look for those chokes, right? But good guard work from Joseph Chen. Very fluid in his guard retention. I was wondering how he would handle the pressure of Ruotolo, and he's handling it well. Well, as you said, Mitch, the fact that Joseph Chen is showing so much composure and is relaxed, even the fact that he's got someone like Tai Ruotolo on top of him. Great. Vamos lá. O Joseph, ele se mantém extremamente compacto, né? E ele acompanha muito o oponente. Então, um dos pontos que a gente vê que são extremamente importantes, eu já falei isso no Guarda Blindada, vocês já me ouviram falar várias e várias vezes, é essa compactação aqui, ó. Viu? Imagina aqui, ó. Você viu que ele tá colado, que ele não dá espaço, que ele causa uma impossibilidade anatômica. E aí, qual que é o recurso que o Tai faz aqui, que é até bonito, para afastar um lado? Ele pisa no pé, né? Ele pina a perna do Joseph no chão. Tá? E aí o que dá? Dá acesso a um lado, mas ainda assim ele tem o outro para se defender. Ele consegue com essa perna, e ele é um cara flexível, costurar. E o que é costurar se não colocar uma perna entre você e o oponente? Guarda é isso. O que caracteriza uma guarda é o controle de distância. E isso é principalmente feito pelas pernas. Então, o que ele está tentando fazer quando ele costura? Colocar uma perna entre você, no caso entre ele e o Tai, para continuar nesse mecanismo de controle de distância. Tá? E o Tai está tentando girar. Ele pode tirar, ele pode fazer isso, ele pode sair desse mecanismo e vencer o Joseph, ou girando lá para a cabeça e depois, que é muito comum, essa é uma estratégia, e ele faz bastante, o cara gira para a cabeça e da cabeça ele empurra o joelho para vir para baixo. Tá? Vocês vão ver isso aí. Tá? Então, talvez ele não faça agora, mas é uma das coisas que ele faz. Ou, cara, ele vai jogar uma das pernas, tá, um dos joelhos, para cruzar a linha central, porque à medida que um dos joelhos cruza a linha central, então imagina aqui, ó, tá, estamos aqui, né, aqui a perna do cara tá assim, meio estranha essa parada, e aqui tem a linha central. Se eu faço uma das pernas cruzar a linha central, o que acontece? Fica assim, ó, certo? A linha central aqui, e aí, ó, a lateral tá exposta, essa é uma das coisas. Ou o cara tentava avançar e também jogar o joelho para baixo do quadril, que abre a linha central. Aqui ele está tentando fazer isso, ó, jogar o joelho para baixo da linha do quadril, você vai ver. E o Joseph, extremamente compacto sempre e flexível, sempre virando de frente, quebrando a angulação, que são princípios da retenção, cara.
Não tem nada de novo na retenção, a não ser o princípio. Quer dizer, tem o movimento em si, mas o princípio é o mesmo. Sempre vai existir isso. But Ty is so tricky with the explosion. Look at him stepping on the leg, trying to pin it down, trying to work past. Right? If Chen extends an arm in these positions, that's where Ty can look for those chokes. Right? But good guard work from Joseph Chen. Very fluid in his Olha como é que o Joseph ele fica compacto. Of Ruotolo, and he's handling it well. Well, as you said, Mitch, the fact that Joseph Chen. E aí tem uma questão aqui. O Tai, ele acaba deixando o joelho mais próximo do corpo dele, tá? E o Joseph, ele vai colocar ali uma alavanca, fazer uma raspagem knee lever, né? Por quê? Porque quando o Tai faz isso, ele tira um apoio do chão, ele tira um apoio, na verdade não tira o apoio, ele tira a capacidade, tá? De reposicionar o joelho para lidar com uma projeção. Então, quando você anda, por exemplo, ou alguém te empurra, como é que você se reequilibra? Você vai pisando no chão, você vai, né? Certo? Você vai se reajustando àquela força que foi imposta. Nesse caso, a knee lever não deixa fazer isso. Então, o que acontece? Você consegue projetar o cara para um lado, aonde ele não tem apoio, e aí, como ele não tem apoio, ele não consegue se reequilibrar. É mais ou menos isso que acontece. Exatamente como também eu explico na Ciência dessas Páginas, que é um vídeo que tem aqui no canal e tá no meu curso Guarda Blindado. Is showing so much composure and is relaxed. Viram? Even he's got someone like Ty Ruotolo on top of him. Almost swept him, Ray. Almost swept him, but like a cat, Ruotolo is able to land on his feet and maintain that position. So it comes down to 3 essential things, right? Submission, that's first. Submission attempts, catches, as they're called by the referee, right, where you actually attempt a submission. And the third category is aggression, right? So if there's no submissions, there's no catches, it's going to come down to who is the most aggressive. And right now, Ruotolo is being very aggressive, attacking the guard. But right? So far, no catches, so that would be the third. Ó, eu falei já da headquarters, a mesma coisa, começa a perceber que ele tá tentando fazer sempre a mesma coisa, né? Ou ele vai tentar dar uma blitz para tentar girar pra cabeça, ou ele tá ali na headquarters. E quando ele tá na headquarters, eu quero que você perceba esses pontos aqui, ó. Você percebe que aqui, ó, ele tá projetando o peso dele pra frente, porque é uma fase, um ciclo ofensivo, pra pesar, pra deixar esse pé, essa perna, essa alavanca do Joseph tanto cansada, porque tem um aspecto da passagem que é estratégico de cansar as pernas do oponente e assim elas colapsam com mais facilidade e você passa, quanto também evitar que esse gancho aqui, que essa alavanca, ela seja eficiente para projetar o cara para frente. Então ele pesa, faz o cara carregar e a partir disso vai lutando com o tronco, tá? Então perceba. But so far, no catches, so that would be the third criteria that we would go to. He tried the footlock momentarily, but Chen was very quick in relieving that pressure. And the Ruotolos are mean, man. The way they step down on legs and they step down on your thighs, trying to create opportunities to pass. This is certainly a role that they've been so successful in. Chen going inverted. Beautiful guard showcase right here by Joseph Chen. Just 19 years old, the sky is the limit for this young man. Handling himself very well against the 2-time welterweight submission grappling world champion, Ty Ruotolo. Coming up on 3 minutes to go, and now Joseph Chen trying to get a hold of the right foot of Ty Ruotolo. Both men engaging in leg locks a little bit. Chen trying to go inverted to the leg lock, but Ty able to use the ground ball to end up on kicking the back almost, but Chen's guard is so embolada, né? Embolada. Ty's trying to... Só que aqui, cara, é o seguinte, ataques de perna, cara, são perigos se o cara encaixa de fato, né? E aqui, o que a gente costuma fazer muito no Sempano? Pra atacar, pra ter domínio do membro mesmo, nós precisamos, no mínimo, de um controle de 2 articulações. Então, aqui está a articulação do tornozelo e aqui está a articulação do joelho. E para ter o controle de 2 articulações, normalmente a gente coloca uma trava acima da segunda articulação.
Mesma coisa que você pensar um armlock, mesma coisa que você pensar uma kimura. Aonde está a trava? Aqui, ó, acima do cotovelo, porque senão você não consegue o controle do membro, e aí então rotacionar o membro, torcer o membro ou esticar o membro, tá? Mesma coisa aqui. Só que às vezes você não consegue chegar de uma vez lá, colocar essa trava, porque o principal, assim, ó, pensa o seguinte, se você quer aprender perna, você tem que entender que a linha do joelho é o principal mecanismo de controle, é onde você tem que controlar. Você não pode deixar o cara que tá dando o ataque de pernas, chegar a ter o controle da linha dos joelhos, e você, se você quer defender, você tem que tirar. Você tem que deixar o seu joelho livre. Que é exatamente o que o Tai faz. Só que às vezes o cara ele não consegue fazer uma trava direto lá em cima do joelho. Então o que ele faz? Ele faz um tornozelo. Tem, por exemplo, a bear trap, por exemplo. E à medida que ele consegue, ele vai se arrastando para conseguir chegar lá. Para conseguir trazer o joelho para dentro da trava e aí ter, sim, um controle de tornozelo e joelho, tá? Beleza? Só que, cara, nessa embolada, o que a gente costuma fazer? Para não deixar o cara pegar, a gente rola. E à medida que a gente rola, a gente afrouxa esse sistema de trava aqui e consegue tirar o joelho de dentro, que é meio que acontece. E nesse embolo aí acontece um scramble, que é meio que aconteceu aqui. Muitas vezes a oportunidade para as costas, muitas vezes a oportunidade de passar, tá? Então, só que isso a galera acha bonito e tenta replicar, mas isso... Óbvio que é possível replicar, mas eu não sugiro que você tenha isso como core do teu treinamento. Você tem que entender a essência da coisa. Beleza? Aí, ó. E aí virou de frente, beleza. Matou a tentativa de passagem, quebrando a angulação. Ty's trying to pass, but beautiful guard recovery. Look at the way that he's always able to keep his legs in front of Ty from all these various positions. Look at that, pins down the leg, floats underneath it. Just beautiful guard being displayed right now by Joseph Chen. Right now, Ty Ruotolo looking to create an opening here against Joseph Chen. Aqui o Joseph está tentando fazer uma inversão. E ir para uma perna aqui, para uma guarda K, né, que o pessoal fala. Então imagina, ele tá fazendo essa pegada aqui, ó, na perna do Tai, certo? Tá com a perna aqui já dele, ó, envolvendo. Então basta ele fazer o quê? Rotacionar essa perna para cá. Por isso que o Tai tá controlando aqui, ó, tá? Modéstia à parte, cara, eu vejo que isso é uma coisa que os dois tomam bastante, tá? O Cage eu não sei tanto, mas o Tai, eu já vi lutas dele que o pessoal consegue inverter bem. Só que ele é um cara que se movimenta, chuta, sai rápido. Então, de algum jeito ou de outro, ele consegue lidar com isso. Então, mas para evitar a inversão, de duas coisas tem que acontecer. Ele tem que evitar que essa perna rotacione e que a cabeça do Joseph venha para dentro, consiga ir. Então, normalmente a gente mata essa inversão fazendo o quê? Controlando o tronco do cara, evitando que o tronco do cara venha para cá. Então imagina, o tronco do cara tá aqui, certo? Para inverter, o tronco do cara tem que ir para baixo. Então controla para o tronco do cara não ir para baixo. E a perna também, que a perna fará um pêndulo para ele ir para lá. Tá? Mais ou menos isso. But Joseph Chen has shown there's a reason why he's been so heralded coming into this matchup. Yeah, right. He's the epitome of the modern grappler. He can do it all, top to bottom, as we're seeing right now. And he's always trying to innovate and create these cutting-edge techniques. He's working out there in Austin, Texas right now with B-Team, and he's really immersed himself in this grappling world. Comes from a South African and German mother. He's got a Chinese father. He's traveled the world basically studying the art of jiu-jitsu and submission grappling. And now he's on the biggest stage right now, and he's doing well against one of the best. Look at it going underneath here. What can he create here? Looks like he slides that knee in. Ty's trying to create some kind of position. Look at Chen's deep half guard almost, trying to come underneath the leg. X-guard maybe here. That's really kind of what you call this position. Pra que serve isso, Gabriel? Só pra pensar o cara. Covering his mouth up, just being mean. Botar a mão na mão dele. Ty Ruotolo is certainly utilizing as much as he can to try to get the better of Joseph Chen, but Chen isn't going away anytime soon, Mitch. Yeah, no even attempts at the submission. Like, these guys haven't gotten anything on each other. So it's gonna come down to aggression, right? And we're seeing that from the welterweight world champion, Ty Ruotolo. Por isso que normalmente a gente fala que o jiu-jitsu é uma luta de controle para finalização. Domínio, então finaliza. Porque bots como esses,
a gente não conseguiu um nível de controle para manter ele. Ainda que a gente consiga dar, a gente não consegue manter. Foi exatamente o que aconteceu. O braço tava lá? Tava, mas assim que o cara pulou, a gente tá falando de um faixa preta, cara, sinistro que é o Tai, ele não consegue. É difícil às vezes a gente dar um bote e pegar de uma vez. Se a gente vê a estatística do jiu-jitsu, a maior parte não é isso, beleza? Então, a construção da finalização... A finalização é uma construção, perdão. On his back, Chen's being aggressive too, but he just hasn't maybe found this. Ó, essa é a essência da retenção. Compactação, beleza? Sempre próximo. Você não precisa colar a cotovelo com o joelho, mas sempre próximo, tá? E sempre tentando ficar de frente. Então você percebe que ele usa uma pisada no pé, ou quando tá costurando para virar de frente pro oponente. Então quebrando a angulação, beleza? E sempre tentando um mecanismo de distância, controle de distância. Normalmente as pernas, ou se for uma meia ou um escudo, os joelhos, tá? E os braços, para evitar que esse cara cole, né? Então é isso, cara. Isso aí eu explico melhor no guarda-mandado. Under a minute to go in this submission grappling matchup. It's clear that Tai Ruotolo has been the aggressor and trying to generate offense and looking to try to create openings, but Joseph Chen's not going away. He's been there. He hasn't been totally overwhelmed. Shown a lot of composure and quite a bit of determination. I mean, this is that new generation of grappling, Ray. It's just this, like they're doing such innovative things, and the way that it's developing, it's like when the iPhone was released in 2007, like things just exponentially exploded, and that's what we're seeing with grappling. Things are going so fast. Look at Chen coming underneath, trying to create some kind of movement, doing a good job with the guard. Tai Ruotolo's trying to pass. Joseph Chen goes in for the leg lock. I got a heel hook here. Oh, but a beautiful escape by Tai Ruotolo. Immediately that mat awareness that Tai Ruotolo demonstrated. And this will likely end the matchup. Aqui foi. Bom, cara, qual que é o lance aqui, por exemplo, né? Pô. Released in 2007, like things just exponentially exploded, and that's what we're seeing with grappling. Beleza. A lógica de ataque de perna, eu não vou entrar tanto aqui, mas você, de um jeito ou de outro, ou de frente, cara, ou de lado, como ele fez aqui, é fazer um mecanismo de trava, tá? É conseguir ganhar a linha do joelho, ou abaixo para depois começar a subir para a linha do joelho. Foi exatamente o que ele fez, tá? Foi exatamente o que ele fez. Mas, às vezes, ele faz de uma posição meio invertida. A gente vê muito isso, por exemplo, na false rip. Beleza? Então, cruza para dentro, que é uma das possibilidades. Você vai cruzar ou para dentro ou para fora. Beleza? Para chegar num cross-ash, né? Que a gente fala aqui agora. E aí, não deu certo. Ele rolou, saiu, normal. No sem pano tem muito isso de scramble. Só que o lance é bonito de ver, tá? Mas eu particularmente gosto mais de um jiu-jitsu progressivo. Eu particularmente acho que o jiu-jitsu progressivo é mais legal, um jiu-jitsu progressivo não, um jiu-jitsu mais de controle e domínio. Você consegue entender melhor. Ainda que eu tenha direcionado o olhar de vocês, eu acredito que deu pra entender a estratégia do Tai, colocar o cara de costas no chão, pinar na hora de passagem os punhos do cara pra tirar, pra lutar braço com braço e perna com perna, tentando sair, ou, cara, rotacionar lá pra cabeça, tirando as pernas desse cara, tá? E pisando na perna dele pra abrir conexão cotovelo com o joelho de um lado, são as estratégias que ele usa, normalmente. Retenção do Joseph, excelente, conexão cotovelo com o joelho extremamente compacto, sempre conseguindo colocar uma perna entre o oponente e ele, sempre virando de frente, angulando, tá? E fazendo inversão, que é o que normalmente é, e isso é uma das coisas que mais acontece no sem pano, isso é um padrão sem pano, né? A galera faz muita inversão pra perna, porque o jogo de pernas do sem pano se tornou algo inevitável. Então você precisa saber disso, tá? E, cara, em pé, aquelas mesmas rotas. Então, ou vai tentar controlar um braço para cruzar ele da linha central, ou abrir para tentar deixar mais aberto todo o tronco e perna, tá? Ou controlar a cabeça para jogar para o chão e fazer um sistema de front headlock, ou na hora que o cara levanta, ir nas pernas, e o nível da cabeça. E também a cabeça sempre controlando a angulação. Cara, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, teve bastante coisa que eu comentei aqui. Acho que a própria luta permite isso, porque luta é extremamente movimentada, então tem bastante coisa para comentar.
E, cara, se for pra extrair uma coisa desse vídeo, cara, que é o que eu vejo que a galera tem muita dificuldade, foca em queda. Eu acho que a principal deficiência do jiu-jitsu, a principal deficiência do jiu-jitsu, além de ataque de perna, é isso. Então foque nesse tipo de coisa, beleza? Se esse vídeo fez sentido, se você curtiu, deixa seu like, seu comentário aqui, tamo junto. Se quiser aprender comigo, meus cursos estão abaixo. Tamo junto, ossa.